Fala pessoal, tudo bom? Neste feriado de quinta-feira, dia 8 de junho de 2023, foi entregue o primeiro trem da série 8900, que vai operar nas linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda do sistema de trens metropolitanos operadas pela Via Mobilidade. A gente foi acompanhar a entrega do A01, esse primeiro trem da série 8900. A entrega foi às 10 da manhã na estação João Dias, e o trem já começou a prestar serviços, pelo menos na linha 9 Esmeralda, pelo menos no período que eu estava lá na linha 9. Confira as imagens. Pessoal, então nessa quinta-feira, feriado aqui de Corpus Christi, a Via Mobilidade entregou o primeiro trem da série 8900. A gente já acompanhou a entrega desse trem, acho que foi no começo do ano, e aí esse trem fará essa viagem inaugural a partir de João Dias. Já há passageiros aqui, ó, utilizando esse trem. Novidades que a gente já mostrou, tá um pouco relacionada aos assentos, né? Com a cor da operadora, a cor verde e a cor cinza. Os mapas dinâmicos em operação aqui. É uma novidade aqui na operação de linhas de trens metropolitanos. Na verdade, o ronco desse trem é bastante parecido com a série 9000 da CPTM, né? E esse trem tá fazendo essa primeira viagem aqui na linha 9 Esmeralda. Não custa lembrar também que esse primeiro trem está atrasado, né? Ele deveria começar a sua operação no começo do ano, mas a Alstom, a fabricante do trem, teve problemas na entrega desses trens, né? Isso acarretou atrasos para a entrega dos trens da Via Mobilidade. São 36 novos trens. A Via Mobilidade, por enquanto, recebeu apenas um trem, e essa composição passou por testes, diversos testes que a gente acompanhou aí nas redes sociais e aqui mesmo, aqui no Via Trólebus. O trem está balançando um pouquinho. E é isso. Próxima estação, Next Stop, Grande Julieta. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Os avisos, né? Os avisos também, nada de muito diferente. Mas é isso. O governador Tarcísio de Freitas, em entrevista coletiva, falou sobre as falhas ocorridas nas operações das linhas 8 e 9 e também falou sobre os investimentos previstos nesses dois eixos ferroviários. Primeiro, a gente sempre acreditou e acredita na mobilização do capital privado. Eu entendo que a gente consegue mobilizar muito mais capital para melhorar a prestação de serviço para o usuário. A linha 8 e 9, não é mistério, vinha apresentando problemas, nós tínhamos uma série de falhas e a gente pode reparar que essas falhas estão diminuindo a cada dia, porque está havendo muito esforço e está havendo muita mobilização de capital. A gente acabou agora de estrear esse primeiro trem que tinha chegado aí a coisa de 2 meses atrás, entrou num período de testes e agora vai de fato entrar em operação.
é o primeiro de 36 trens que vão ser entregues. Então, ao longo deste ano, 11 trens devem ser entregues, 8 certamente entrarão em operação. Vamos tentar ao máximo acelerar esse cronograma, de maneira que no ano que vem nós teremos os 36 trens entregues. E aí observe como a concessão ela mobiliza outros setores da economia. Esses trens estão sendo fabricados em Taubaté, na fábrica da Alstom. Então, em função das encomendas, nós temos 450 pessoas trabalhando na produção desses trens novos, que são trens com muita tecnologia, que vão prestar um serviço melhor, são trens mais leves, são trens mais eficientes do ponto de vista energético, que consomem muito menos, que tem melhor proteção anti-chama, ou seja, nós vamos ter o nosso cidadão, o nosso usuário melhor amparado. Está sendo feito um esforço muito grande de correção das falhas nas linhas. Então, para você ter ideia, nós tínhamos 60 pontos críticos de via permanente, né, na parte dos trilhos, né, que provocavam aí diminuição de velocidade de operação, e desses 60, mais de 20 já foram tratados e até agosto os 60 estarão resolvidos. Isso envolve um esforço muito grande, porque observe, o trem começa a operar 4 horas da manhã e para de operar meia-noite. Para você trabalhar na linha, você tem que desenergizar a linha e depois reenergizar a linha para voltar a operar. Então você tem 2 horas de trabalho diário. É o tempo que você tem. De 1 a 3 da manhã é o tempo que você vai fazer as intervenções necessárias. E nesse tempo, nós vamos fazer aí a substituição de 30 mil metros de trilhos, ou seja, são 30 quilômetros de trilhos novos, e a substituição de 15 mil dormentes. Nós temos mais de 10 milhões de multas aplicadas, nós temos mais de 30 milhões de retenção de receita, ou seja, são 40 milhões que foram subtraídos já da concessão como punição pelo aquilo que deixou de ser entregue. No acordo que foi feito agora com o Ministério Público, 150 milhões de reais a mais do que estava previsto no contrato serão aplicados na transformação de experiência do usuário, ou seja, serão aplicados nas estações e intervenções que não estavam previstas. Então todo esforço vai ser feito para melhorar a prestação de serviço para o usuário. E eu tenho certeza que essa melhoria vai acontecer, porque nós estamos extremamente engajados nisso. Aí me perguntaram lá, e se não acontecer? Se não acontecer, a gente tira a empresa. Mas vai acontecer, a gente está vendo a melhoria a cada dia, nós vamos apostar nisso, nós vamos fiscalizar, nós vamos estar em cima, a gente está vendo os trens novos que vão entrar em operação, a gente está vendo a tecnologia que vai ser disponibilizada, a gente está vendo a substituição de trem, então é uma aposta que vai valer a pena, não tenho dúvida disso. O Márcio Hannas, ele é presidente da divisão de mobilidade da CCR, na qual pertence a Via Mobilidade, conversou com sites especializados em mobilidade urbana, na qual eu participei, e ele falou a respeito do atraso da entrega dos trens da série 8900, conforme eu comentei nessa passagem dentro do trem. Confira a fala dele. Com relação à Alstom, o contrato ele já prevê as penalizações por conta de atraso da entrega dos trens. Então, a gente vai aplicar as penalizações que já estão previstas no contrato. É claro que a gente entende também que é uma situação da indústria ferroviária global, a falta de peças e componentes. É a mesma questão que está afetando a indústria automobilística. No período de pandemia, os investimentos foram todos reduzidos. Então, se você pegar todos os operadores de serviço público de trem no mundo inteiro, todos eles no período de pandemia pararam de fazer seus investimentos e diminuíram a sua manutenção, porque não tinha volume de passageiros, de clientes para poder manter a operação no mesmo nível. E não se tinha uma perspectiva de quando isso, quando a pandemia ia terminar e como ia ficar essa demanda no pós-pandemia. Então todos os operadores diminuíram seus investimentos nesse período. Quando a pandemia começa a esmorecer e terminando e essa demanda vai voltando, o que aconteceu é que todo esse investimento que ficou represado durante 2 anos, ele de repente vem todo ao mesmo tempo para cima da indústria. A indústria também que fornece para os operadores de trem, também fez durante a pandemia as suas adequações. Quer dizer, não tinha pedido, não tinha demanda, corta a capacidade produtiva, corta estoque. Então você foi desabastecendo essa cadeia produtiva ao longo da pandemia. Quando depois da pandemia vem uma enxurrada de pedidos nessa indústria, até maior do que o período pré-pandemia, a indústria não está preparada para responder rapidamente, porque aí é que ela vai fazer as suas encomendas, aí ela vai contratar gente, vai treinar gente para poder dar conta do volume de produção. Sendo que a gente, claro, tem sempre um limite de capacidade de produção também das fábricas. Então esse é o período que nós estamos vivendo. É um período pós-pandemia com falta de muito componente, falta de peça,
o que está prejudicando, obviamente, a montagem dos trens. Né? Do início da operação para agora, a gente teve uma redução de mais de 80% na quantidade de falhas. Tá? A gente teve um período no início desse ano onde nós tivemos um aumento de falhas, né? Foi um período ruim, aí muita chuva também, né? Um período, e aí chuva numa infraestrutura que já está deficiente, né? Prejudica mais essa operação. Mas se eu comparar o período inicial, né, da operação com o atual, a gente teve mais de 80% de redução do número de falhas. E a gente acompanha, né, esse número de falhas, então a gente percebe que mês após mês a gente vem reduzindo essa quantidade de falhas que nós temos da operação. Então eu não tenho dúvida, né, que à medida que os investimentos vão avançando, né, e as manutenções vão ocorrendo, que a gente vai ao longo desse tempo reduzindo esse número de falhas e trazendo, né, o serviço para o nível que a gente pretende, que a gente vai prestar. Né? A gente sabe que hoje o serviço não está bom, né? Mas a perspectiva é desse serviço ir melhorando até o ponto da gente chegar nos níveis de satisfação que nós temos nas outras linhas já operadas pela CCR, aqui em São Paulo. Né? Na linha 4 a gente tem 93% de satisfação do nosso cliente, na linha 5 a gente tem mais de 80% de satisfação. Então eu não tenho dúvida que nós vamos chegar lá. Mas é esse trabalho, né, como também o governador comentou, de que a gente tem uma janela de 2 horas na madrugada para fazer essas manutenções, essas intervenções. Então a gente não consegue acelerar muito, né, esses investimentos e essas manutenções por conta do tempo, né, limitado que a gente tem para executar. E é isso, pessoal. O que você achou desse trem? O que você achou da máscara, do interior dele? Me conta o que você achou a respeito dessa nova composição que deve operar nessas 2 linhas importantes aqui na Malha Paulista. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo. Grande abraço.